PF diz que Valdemar desviou 119 milhões em emendas e Dino bloqueia bens de dirigente do PL. Boa. Pois é, pessoal. Então, esse Valdemar, caso vocês não conheçam, é o presidente do PL, Partido Liberal do Flávio Bolsonaro. E, cara, roubou 120 milhões de reais de emenda. Né? O que o PF indica, pelo menos, nas investigações. Só lembrando, né, que o Valdemar, bandido quanto mais, né? Já teve condenação, já teve preso, inclusive no âmbito da Lava Jato. No Mensalão também, né? No Mensalão também. Enfim, inclusive ele teve preso no âmbito do Mensalão, na real. Não sei se na Lava Jato, mas enfim. É um homem que não aprende, né? Já mostrou que macaco velho não aprende novos truques. Pois é, mano. E pro Flávio Bolsonaro é uma merda, né? No episódio de ontem a gente falou sobre como que todo o esquema do PL do Rio de Janeiro tava sendo desarticulado, destruído pelo Ricardo Couto. E é isso. Eu não sei até que ponto esses 119 milhões seria uma coisa tão relevante eleitoralmente pro Valdemar, mas, cara, fica mais um cara na órbita do Flávio Bolsonaro sendo atacado. Então já foi o Ciro Nogueira, que foi um baque grande pra ele, na minha opinião. Por, enfim, já ter declarado que eram vice dos sonhos e assim por diante. Todos os caras do PL do Rio também sendo destruídos. Agora o Valdemar na mira da PF e o Flávio Dino sendo o relator do caso dele. Puta que pariu. O algoz, né, cara? Isso tem sido, acho que talvez até um momento em que as relações entre legislativo e judiciário realmente foram pro cacete, né? Que é justamente a prerrogativa que o Flávio Dino assumiu de investigar e moderar todos os repasses, emendas, etc., que os deputados fazem, né? Ele é o homem que está responsabilizado pelo grupo petista lulista para meio que ordenar isso, né? Esse descontrole, esse exagero. E é claro, né? Óbvio que por um lado é bom, né? Nos termos em que essas emendas são meio abusivas mesmo, são excessivas, são exageradas, mas por outro lado também é para centralizar mais poder na mão do executivo. Pois é, mas enfim, tem outras matérias da Folha aqui sobre emendas. Então, emendas de São Paulo superam o investimento em educação e financiam entidades ligadas à política. Então, associações de Kung Fu, Karatê e Boxe receberam 129 milhões em repasses de deputados. Como fica o BJJ? O jiu-jitsu não se suja com essas coisas, né? A Associação Brasileira de Jiu-Jitsu, que é uma coisa limpíssima. Né? Deve ser. Eu não sei de esquema, mas acho que não, cara. Hélio Seco ensinou melhor pra gente, né? O homem tem que ser justo. Pois é. Enfim, tem a ex-mulher do Bolsonaro tendo contas bloqueadas. Falei Hélio Grace? Você falou Hélio Seco, cara. Caralho aí. Enfim. Pequena diferença, né? Pequena diferença. Maybach Music. Maybach Music. Enfim. Ex-mulher do Bolsonaro também tendo contas bloqueadas na justiça eleitoral. Caralho. Essa aqui é a mãe do Jair Renan. 220 mil é bastante dinheiro pra uma pessoa, mas não é o suficiente pra mover mundos e fundos do ponto de vista político, igual 120 milhões. E meio que um estudo da Folha, cara, sobre quanto dinheiro o governo Lula / o governo federal, o governo brasileiro, o Estado brasileiro tem pago em emendas, e só os resultados meio assustadores, assim. Meio assustador, né? Vai ser um episódio sobre o PL tomando ferro, como ele tem tomado e como deve levar até outubro e até mais depois, com a sua derrota, e só sobre emenda no geral, né? Preocupante. Desenvolvimento legislativo bizarro do Brasil. Pois é, mas vamos lá. Então, o ministro Flávio Dino do STF determinou o bloqueio de 119 milhões em bens do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, depois de a PF apontar que ele estaria atuando para direcionar as emendas parlamentares, mesmo sem mandato no Congresso Nacional. E aí, cara, eu acho que o mero fato... Enfim, isso fica pouco claro, né? Mas que um cara como Valdemar da Costa Neto, que é presidente de partido há 30 anos, né? Tem um patrimônio de 119 milhões, é absurdo, né, cara? Isso aí já deveria ser o suficiente só pra prender o cara, mano. Não condizente, né? Porra, presunção de culpa nesses casos, né? É absurdo, cara. Quando você pega flagrantemente o patrimônio do cara é incomparável, né? Enfim, com a carreira, as decisões, opções dele na de vida, cara. Pra mim já é pra chegar com a força de... Porra, cara, pelo menos esse cara já ter meio que um relatório que o COAF faz automaticamente da renda dele e botar uns 5 caras da Receita Federal pra investigar, tipo, essas empresas aqui que ele é sócio, que ele aumentou o patrimônio, de onde veio esse dinheiro? Porque ele gastou com o governo. Porque, pô, cara, desculpa, não dá pra Valdemar da Costa Neto ter 119 milhões. Hoje em dia cunhar vai ficar muito fácil, né? Eu acho que pegar esses caras assim, enfim... A PF afirma que as emendas foram forjadamente encaminhadas e desviadas e que o próprio Valdemar pode ter sido o beneficiário final. Cerca de 104 milhões já haviam sido efetivamente pagos, diz a corporação. Então houve uma suspensão aí, deu pra salvar alguns milhõezinhos, né? Pois é. E aqui não tá claro por quanto tempo isso foi, mas vale a pena lembrar que o PL é
o maior partido do Brasil. Ele tem 1/5 da Câmara dos Deputados. Então só isso já dá um volume absolutamente absurdo de emendas obrigatórias. E ainda tem as emendas de comissão, que são aquelas emendas que são meio que opcionais, né? Baseado em acordos políticos dentro do Congresso. São repartidas, né, entre os participantes dessas comissões. Cara, fazendo a conta rápida, né? Cada deputado tem 40 milhões para administrar por ano no seco, no pelo. Você tem uns 120, né, deputados. Dá 4 bilhões. Isso sem emendas, só pro PL. Ainda tem todas as emendas de comissão, né? Então o negócio é verdadeiramente assustador. Enfim, Valdemar afirmou, por meio de seus advogados, que recebeu a decisão de Dino como surpresa e que a PGR foi contrária às medidas cautelares. Com devido respeito, a decisão parte de premissas frágeis, inferências subjetivas e de uma indevida criminalização da atividade político-partidária. Ok, cara. Ok, boomer. Pois é. Ele fala que é natural e legítimo no sistema democrático que um presidente de partido dialogue com parlamentares, defenda prioridades pragmáticas e articule interesses nacionais e regionais e influencie politicamente sua bancada, né? Tal qual o investimento em Kung Fu, né? Eu acho que uma prioridade pragmática, né? Interesses nacionais e regionais, eu acho que o Kung Fu é um exemplo magno desse. Eu não sabia que o Valdemar era um entusiasta da cultura chinesa, né? Artes marciais chinesas, de forma geral. Interessante. Dizem que todo homem nessa vida ou é japonês ou é chinês, né? Sim. Isso é Pick One, né? Valdemar se revelou chinês. Pois é. Enfim, aí fala da origem aqui dá um pouquinho mais de detalhe das emendas do Valdemar. Aí fala, basicamente Valdemar da Costa Neto contava com autonomia para direcionar recursos de emendas, de comissão proeminentemente, ou seja, são as emendas que você precisa fazer um jogo político para receber. E aí eu não, eu sei um pouco de como funciona essa parada de emenda, que é o seguinte: cada deputado, ele recebe a emenda e ele pode receber por diferentes modalidades. Então ele pode ter a emenda do parlamentar em si, que são os 40 milhões, e que metade tem que ir para a saúde, a outra metade é relativamente livre para ele gastar. E tem as emendas de comissão, que é outra forma dele receber, e eu acho que ainda tem algumas outras. E aí tem a forma que ele gastar. Então, por exemplo, emenda Pix é uma modalidade de gasto de emenda, né? E aí eu sei que das formas de gasto tem formas que são mais escrutinadas e menos escrutinadas pelos órgãos fiscais, meio que responsáveis por garantir que esse dinheiro só não é roubado na mão grande, mas claramente não é o suficiente, né? Na outra matéria de emenda a gente vai ver, cara, que tem várias instituições que meio que falham o background check da Receita Federal, ou então do órgão da própria Câmara, do órgão meio que fiscal, contábil, advocatício da própria Câmara, que tenta ver se as organizações são legítimas. Então, tem organizações que o órgão fala, essa organização é estranha. Mesmo assim, recebe emenda. Interessante. Então, não é muito difícil roubar. Então, ele direcionava os recursos conforme sua cota pessoal e particular atribuída a partir de sua condição de presidente da sigla. Absurdo, né? Usava a alavanca que ele tinha nas nomeações e opções internas do partido para poder constranger, né? Tu imagina que não deveria ser uma tarefa muito difícil, né? Mas forçar os deputados a encaminharem as emendas para as entidades que ele tinha esquema no Kung Fu. Pois é. De acordo com a PF, havia planilhas que sistematizavam as indicações de Valdemar, com observações sobre os recursos que seriam encaminhados aos ministérios. Para dar áreas de legalidade à fraude, eram incluídos os nomes dos falsos parlamentares solicitantes. Ao todo, são 21 emendas parlamentares sob suspeitas, com datas de empenho que variam de junho de 2024 a março de 2026, ou seja, em pouco menos de 2 anos, ele roubou 120 milhões, destinadas principalmente às áreas de saúde e turismo. O valor mais alto, de 24,9 milhões, foi destinado a Porto Seguro, na Bahia. Fala-se de um volume considerável de emendas parlamentares indicadas por uma pessoa não detentora de mandato. Observa a corporação. Eu não detentora de mandato, mas com muito poder de barganha também ao mesmo tempo, né? Mas a ideia seria que seria ilegal, né? Você não pode fazer isso, pô. A emenda é do parlamentar, porra, não é do presidente do partido. Mas não sei se esse aí constitui a ilegalidade, né? Você orientar um parlamentar, né? Ou exercer influência e tal, articular, acho que esse não é exatamente o problema. Agora, porra, o mau destino que é absurdo, né? Isso que é foda. Sim. Além de Tuca, outros 2 servidores da Câmara são suspeitos de integrar o esquema. Nara Brum e Gariham Pinto, da liderança do PL. Caralho, nomes de... Porra. Romance infantil nome. Nas comunicações interceptadas pelo PF, Nara cita emendas do Valdemar e destaca que ele não aceitaria mudanças nos destinos dos valores. Enfim, deixa eu ver se tem mais... Ela tá foragida aí? Só Folha não conseguiu localizá-la? Tá foragida da Folha, né? Eu acho que ela deve ter recebido um zap e ela deve ter ignorado. Segundo a PF, isso indica articulação em nível superior das estruturas formais da casa. A assessoria de Lira informou que não vai comentar. Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa particularmente interessante aqui nessa matéria.
Então, parece que os servidores tinham plena consciência da clandestinidade dessa atuação. Ao determinar o bloqueio de bens do Valdemar no valor estimado das emendas desviadas, Dino lembrou que o STF já fixou a necessidade de que todas as emendas parlamentares sejam sujeitas a mecanismo de transparência e rastreabilidade. É isso, cara. Pra mim é só mais uma coisa ruim pro Flávio, entendeu? Porra. O big deal dessa notícia é tipo, cara, Flávio Bolsonaro, mais um amigo do Flávio, mano, metido em sujeira. Agora o chefe do Flávio, né? O Flávio também é um parlamentar que tá sujeito a essa mesma estrutura partidária, cara. Então, assim, é difícil acreditar que ele tá isento, né? Completamente isento ou ignorante em relação a isso. Ou mesmo que ele não possa ter contribuído em outro tipo de esquema desse tipo, né? Acho que vai aprofundando a consciência de que o grupo do PL não é um grupo honesto. Né? Pelo contrário, muito pelo contrário. E esse era um dos grandes trunfos da direita, né? Eu acho que o desembarcar de muitas pessoas vai se dar com essa justificativa. É que eu entrei, eu faço parte da direita e eu sou de direita porque eu sou a favor de uma política honesta e sem corrupção. Conforme essas coisas forem ficando mais claras, eu acho que a prerrogativa vai estar muito simples. A gente vai estar muito clara, né? Para todo mundo e vai ser de fácil acordo para muita gente também de que, eu não me envolvo com corrupção porque eu sou de direita. E a gente já explicou, acho que várias vezes, né? Acho que pra mim esse ponto também é muito claro, que o eixo temático, né, central, que une todos os nomes em tese, deveria pelo menos transparência, enfim, anticorrupção, honestidade na política, nova política. Esses ainda são os valores centrais, assim, de eixo mesmo, para a nova direita brasileira. Apesar de ter uma camada muito grande de pseudomoralismo, militarismo difuso, assim, que o bolsonarismo adicionou. Mas eu acho que o cerne ainda é o anticorrupção. Sim. E eu acho engraçado, cara, porque é meio que a nova direita no mundo inteiro tá tendo certos reveses com corrupção, né? Então, o Milei já teve alguns escândalos de corrupção bizarros envolvendo criptomoeda e o Trump também agora, nesse momento, tá sendo acusado de, cara, fazer insider trading, né? Então, usar da informação privilegiada dele pra ganhar dinheiro nos mercados financeiros, especificamente com cripto e com polymarket. E aí já tem pessoas falando que o patrimônio do Trump aumentou em $1 bilhão. Caralho. Só nesse mandato dele, não inclui nem o anterior. Por causa desse tipo de negociação escusa. O que é ruim, é péssimo. É absolutamente horrendo, assim. Mas eu acho menos pior ainda do que o caso do PL, cara. E do Flávio Bolsonaro. Por quê? Porque, primeiro, lá nos Estados Unidos a nova direita não é tão associada a esse movimento meio que anticorrupção, né? Uhum. Então o Trump, a grande parada dele é ser contra a imigração. E o Milei, a grande parada dele é liberdade econômica. Mas no Brasil não. No Brasil a grande parada da direita é caralho anticorrupção. E os meios da corrupção são diferentes também, né? Então é meio diferente você roubar com criptomoeda. É mais fácil você passar pano pra um esquema retardado de criptomoeda do que você passar pano pra, caralho, roubalheira estilo centrão clássico que, porra, era o que você tava crucificando o PT lá atrás por fazer, entendeu? Essas puxadas de tapete, né, rug pulling do Trump e do Milei, elas são menos constrangedoras do que falhas sistemáticas institucionais, né? Sim. A ideia de que o partido inteiro, né, tá submetido à autoridade do Valdemar, da Costa Neto, que é um mensaleiro, que é um cara que já foi preso, que é um cara incorrigível pelo visto, né, que é uma autoridade extremamente questionável, que ele apita demais nos rumos da direita, pro cara que não tem nenhuma autoridade moral, né? Eu acho que essas coisas vão consolidando e vão afundando com mais velocidade do que, enfim, as coisas do Trump, né? Ou as coisas do Milei mesmo. Mas que eles também estão muito calor. É muito complicado isso, cara. A ideia de que ninguém consegue resistir a essa tentação na direita global, assim, tá ficando cada vez mais raro. O próprio Farage também, né? Enfim, tá tomando um calor em relação a isso agora. Isso é bastante entristecedor. Sim. Mas acho que, a nível de instituição, só o Flávio. Mas, cara, eu também eu acredito que tem tipos de corrupção que são mais e menos danosos politicamente e até meio que socialmente, sabe? Eu acredito que, sei lá, uma coisa como a roubalheira que o Maluf fazia, do tipo, você vai fazer uma obra e você vai superfaturada. É ruim, óbvio, é péssimo, não deveria acontecer. Porém, pelo menos você tá fazendo alguma coisa, entendeu? Que é, caralho, você tá fazendo a obra, mano. Então tá tendo avanços que estão acontecendo. Eu acho que o Eduardo Paes, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, esse tipo de corrupção é mais associado a ele. E foi o que eu falei, é uma coisa horrível, mas é meio que mais fácil de passar pano, e aí você tem um revés político menor. Agora, esse tipo de corrupção de só desaparecer com dinheiro de emenda é foda, cara. Porque você só deu 120 milhões na mão do Valdemar e o Valdemar, puf, sumiu. Sacou? O problema do Banco Master era meio que igual. É um esquema de corrupção misturado com um esquema de pirâmide, que você dá dinheiro na mão dele e, puf, desaparece. Não tem nenhuma uma obra que aconteceu, sabe? Eu já vi muita gente falando isso, que
os Estados Unidos, na época do McKinley, desses caras, né? Então, 100 anos atrás, Aham. antes do Roosevelt meio que fazer a revolução política dele. E a China hoje... a China hoje é um país corrupto e os Estados Unidos naquela época era um país muito corrupto. Mais do que os Estados Unidos é hoje até. Mas a diferença é que era uma corrupção que era quase que, cara, lubrificante, assim. Era uma coisa que permitia que as engrenagens do poder fluíssem de uma forma mais smooth, assim, entendeu? Suave. Mais suave, exato. Menos atrito. Com menos atrito. E eu acho que os esquemas de corrupção da época da Lava Jato eram um pouco assim também. E eu me lembro de ver pessoas de esquerda, meio que dos meus círculos, não os jovens, né, os velhos, meio que defenderem nesse quesito. Falarem tipo, cara, beleza que a Odebrecht e a Andrade Gutierrez e o caralho são empresas corruptas. Porém, cara, isso meio que faz parte do Brasil, é how you do business, e você destruir essas empresas é ruim, sabe? Esse foi o argumento anti-lavajatista que, cara, a pretensão de zerar a corrupção no Brasil, ela é Absurdo. idealística, ela é exageradamente exigente, é não condizente com os alicerces do país mesmo, do tipo de sociedade que a gente tem. Eu tenho dúvidas. Eu tenho dúvidas também, eu acho que seria zerável. Eu tenho dúvidas, tenho muitas dúvidas sobre isso, mas... E que aí o revés decorrente dessa busca, aí já seria um preço caro demais, né? Exato, porque aí o problema é meio que você mantém a corrupção viva, porque você não consegue matar a corrupção, mas agora você só não tem mais empresa fazendo obra, entendeu? Esse tipo de coisa. Eu acho que a escala da corrupção nesses tempos aí da Lava Jato, ela era bem complicada, assim. Que já era gigantesca, né? Não era um azeitezinho. Não era um azeitezinho na engrenagem, era tipo roubando engrenagens mesmo. Né? Beleza, as obras estavam acontecendo, tinha muita gente empregada, PIB do Rio porrando e tal, mas eu acabo, apesar de ser crítico da Lava Jato, eu acabo recaindo mais no lado dos moralistas, dos que se contrapõem ao mar de lama da burocracia brasileira. Pois é, vamos falar um pouquinho aqui pra continuar falando do Flávio Bolsonaro. Então, a Justiça Eleitoral determinou o bloqueio de 227 mil da Ana Cristina Siqueira Vale, que é a mãe do 04, né? A mãe do Jair Renan. Entregou o pior filho, né? E olha aqui, mano, isso é uma batalha, cara. A briga é dura, essa moça aí não deve ser muito brilhante, não. Ela foi condenada pelo Tribunal de Contas do DF por irregularidade na aplicação de recursos do fundo eleitoral durante a campanha em que disputou pelo PP uma vaga de deputada distrital em 2022. Não foi eleita. Cara, isso é meio surpreendente, né? Porque ela tinha 220 mil pra fazer a campanha, né? Presumo eu. Dado que congelaram 220 mil, deve ser porque ela tinha pelo menos 220 mil na contra-campanha. E ela não se elegeu, cara. E ela tinha o sobrenome Bolsonaro, né, cara? Eu acho que não, cara. Qual era o nome de urna dela? Tem na matéria? Cara, eu acho que... O Bolsonaro, ele revoga o nome de urna da mulher, né? Quando ele separa. Acho que não, cara. A primeira mulher dele, eu acho que ainda sai com o Bolsonaro. Essa aqui eu não sei, cara. 2022, deputada distrital. Se não foi Ana Bolsonaro, daí eu não sei, né? Ex de Bolsonaro. Tá todo mundo falando disso, né, cara? Porra, teria que ver aqui. Anytime. Vamos ver. 60% of the time. It works every time. 2022. Pô, o Google não tá mais funcionando? Não, filho, meu Deus do céu. Ai, papai, que isso? Vamos lá. Ex-mulher de Bolsonaro. Cristina Bolsonaro. Tá vendo, cara? Porque é óbvio que você vai usar o nome do Bolsonaro, entendeu? Isso é um ativo político muito poderoso, cara. Mas o velho tem que autorizar, né, cara? Mas aí o velho deve autorizar como, tipo, brinde, assim, pra ex-mulher, entendeu? Tipo, cara... Faz parte da... Exato, tipo... não, ali apareceu, a advogada era Cristina Vale, o PP do Distrito Federal. Não sei se ela botou o Cristina... ela se apresenta nas urnas como Cristina Bolsonaro, tá vendo? Cara, porque, pô, pra mim seria... Sinceramente, não valeria nem a pena concorrer se você não pudesse usar o nome Bolsonaro, cara. Porque quem votaria na mulher porque... eu já fui casado com o Bolsonaro. É tipo, peraí, como assim já foi? Não, me divorciei, mas, pô, fui casado com ele, vota em mim. Isso ficou pouco tempo casada, né, também. Não sei se deu pra pegar os costumes, os bons e os maus. Pois é, cara. Acaba assim, pessoa 200, assim... Mas, mano, o bagulho é, tu tem 220 mil e o sobrenome Bolsonaro tu não se eleger, na minha opinião, é grave, cara. Sabe? Talvez nem tenha feito campanha direito, né? Eu acho que ela provavelmente... Entendeu? Oi? Sabe? Não fez a campanha direito, esse dinheiro foi mal gasto. Pois é. É isso, eu acho que é... Cara, batata que ela roubou essa porra desse dinheiro. Pode ser, cara, pode ser. Acho que faz sentido. Mas assim, 200 mil também não é muito dinheiro pra uma campanha não, cara. Eu sei que não é. Mas é... Apesar de que ele é... Com sobrenome, né, meu? Tamo longe disso, né, meu? Mas 200 mil é pouco dinheiro. Acho que os caras comentam, né? O número meio que vai fazer um deputado federal no Rio de Janeiro é 1,5 milhão.
É. Pra fazer naquele modelão old school, né? Caralho, é caro, hein, filho? É, filho. Pois é, enfim. Então, ex-mulher do Bolsonaro aqui ruim. Você acha que vai ter algum impacto pro Flávio? Eu acho que é. Eu acho que não. Aí é caso limítrofe bizarro, assim, né? Tipo, é ex-mulher do Bolsonaro, que não é a mãe do Flávio. Porra, eu acho que isso é zero relevante, mas é engraçado, né? Assim, como essa trajetória dessa família Bolsonaro, ela é atrapalhada, né? Ela é cheia desses percalços, desses detalhes esquisitos, sabe? Dessas coisas, dessas contas que não fecham. Isso é muito motivo pra suspeitar, na minha opinião. Mas, cara, na família Bolsonaro, assim, família estendida mesmo, todo mundo, incluindo os filhos e todas as ex-mulheres e tal, tirando a Michelle, eu vejo... Porque a Michelle é um caso mais maligno, na minha opinião. Mas eu vejo muito de, tipo, cara, um tipo de carioca meio... Sei lá, cara, o cara é meio do corre, assim, sabe? Uhum. Aí o cara conseguir essa boa aqui, e aí o cara tenta meio que se dar bem de todas as formas possíveis. Eu vejo muito isso na parada da família Bolsonaro. E porque a forma como eles meio que desviavam dinheiro, né? A gente tava até estudando, possivelmente fazer um vídeo estilo Novos Clássicos original, sobre os esquemas de corrupção do Bolsonaro. Cara, é tudo meio que roubo de galinha, cara. É. Então, a coisa do Flávio Bolsonaro de desviar rachadinha é meio que roubo de galinha. As coisas dos investimentos dele em coisa imobiliário, etc. É tudo meio que... Cara, tu se deu bem, você sabe que se você não for o mais malandro possível, você vai ficar na merda, porque você não tem capacidade de meio que ganhar dinheiro, viver uma vida que você julga à sua altura de meios honestos. Aí você só fica meio que trapaceando em todo lugar. E eu vejo isso até, sei lá, cara, um pouco pela cara dessa Ana Cristina, sabe? Eu fico imaginando, mano, se um tio meu aparecesse num... Ana Cristina no churrasco. Exato, aparecesse com a Ana Cristina no churrasco. Sabe, eu ia ficar meio tipo... Porra, tio, tu vai tomar uma volta. É tipo, pô, tio, cara, essa mulher, mano, pô... Não vai ser tua mulher de fé, tio, tá ligado? Desencana, sabe? Não sei. Eu acho isso um pouco também. É porque, cara, é foda, né? Política só envolve muito dinheiro, cara. Então, tipo, se você tem um esquema de rachadinha de 10 a 20% de renda num gabinete, cara, tu já tá rodando centenas de milhares aí tranquilamente, entendeu? Centenas de milhares não, mas acho que dezenas de milhares, né? Um gabinete deve custar por mês um quê? Eu não sei quanto é o deputado estadual, né? Que é o que o Flávio fazia a rachadinha. Mas hoje em dia, sem dúvida, seria perto de 100 mil reais. Perto de 100 mil reais todo mês, cara. E ele nem fazia uma rachadinha que eles pagavam só 10 ou 20% da renda, né, cara? Era mais, né? Era mais, porque era funcionário fantasma, porra. Você pegava a renda inteira do cara, ou sei lá, 80%. 80% da renda, né? Então, assim, tu consegue começar a movimentar centenas de milhares de reais em esquema pequeno ainda, cara. Tipo, e aí é isso, é um mandato, 4 anos, pô, tu movimentou 100 milhões a cada mês. Se tu não gastou, botou rendendo, puta que pariu, dá pra terminar um mandato milionário já. Multimilionário, né? E exatamente o que eles faziam. Só que, claro, tem esquemas de corrupção que são muito mais intricados, são muito mais difíceis de você pegar. Também são mais difíceis de você operacionalizar, né? Então, por exemplo, os casos do Lula, né? Também vai parecer que a gente tá sendo tão esquerdista do caralho, mas o Lula facilitava uma licitação e aí, como retorno, alguém construía uma propriedade, não no nome do Lula, né, em nome de terceiro, mas aí dava usufruto pro Lula. Tipo, é meu, mas é seu, na real, né? Pode botar o teu pedalinho, pode botar as suas coisas pessoais, mas a titularidade da coisa jamais vai ser sua. Aí você vê como é difícil de cruzar os elos, né? As pessoas não sabem qual foi a obra que permitiu que o Lula ganhasse o sítio em Atibaia, ou qual foi qual foi a obra que permitiu que ele tivesse lá o triplex famoso no Guarujá e tal. É engraçado como você vê até o Lula nisso, nesses bens, sabe? Cara, isso é bem interessante, né? Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas talvez o Flávio não tenha alçado esse tipo de esquema de corrupção maior. Primeiro, porque não estar no executivo em si é ruim. Uhum. Mas sei lá, cara, talvez um cara como Marcelo Odebrecht olhasse pro Flávio e ficasse, cara, esse maluco não é ponta firme, mano. Não é ponta firme, eu não confio nele. Ele é meio retardado, ele vai fazer alguma cagada e vai me fuder. Então eu não posso fazer esquema com ele. E aí o único cara que meio que topou fazer esquema com o Flávio Bolsonaro foi o Vorcaro. E aí o Vorcaro já era totalmente caralhado, né? O Vorcaro só não tava nem aí, fazendo suruba com dezenas de políticos, gravando astronauta e tal, sabe? Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.